Uma dúvida em relação ao depoimento da senhora. Eu sei que há análises em relação a eles, mas há análises também em relação ao Leniel? Não, eu não conheço o senhor Leniel. A senhora não faz nenhuma análise em relação ao senhor Leniel? Claro que não. Nem em rede social? Você... O senhor está interrogando a testemunha? Mas essa preocupação do doutor Leal, o que você vai falar sobre o Leniel? Para você ver que não tem nada a ver com acusação, tem a ver com reflexões, com comparações. Eu não vou dizer que Leniel é criminoso, o que eu estou dizendo é que a defesa acaba criando uma figura estranha quando eles acham que ele não pode ser tocado, não se pode falar desse pai. A dor desse pai é terrível. A dor desse pai é terrível, a da mãe também é. A tragédia estava posta, porque às vezes ela conseguiria preservar a vida desse menino, mas ele iria talvez entrar no outro inferno. Estou falando da tragédia que a vida é. Né? O próprio pai iria confiar o menino nas mãos de alguma outra mulher ou feminilidade, enquanto ele precisava se ausentar para trabalhar, porque essa era a vida do pai, e aqui eu não estou falando mal do pai. Mas é assim, não se pode falar nada disso, porque a acusação criou uma figura chamada Anjo Leniel. E aqui agora eu vou falar do pai Leniel, do homem Leniel. Nem vou falar dele, eu vou fazer essa comparação a qual o advogado evoca. Porque já começa aí nesse intrinsecamento do endeusamento do Leniel versus as mulheres. Essa coisa milenar, quer dizer, o Leniel não pode ser questionado, não? Olha, em qualquer outra situação, se fosse uma mãe no lugar do Leniel, a juíza ou o promotor pediria investigação. Olha, eu sei que a mãe está sofrendo muito, mas a gente precisa investigar também. Todo mundo que estava envolvido com a vida dessa criança tem que ser investigado. Não quer dizer que ela é criminosa não, mas ela tinha que ser investigada. Por que não pode se fazer isso em relação ao Leniel, por exemplo? Não deixou de ser humano, com falhas, defeitos e qualidades, porque ele perdeu um filho, não? Por isso o problema é essa aura de intocabilidade que a acusação insiste em construir em torno dele. É porque houve uma preocupação ali de não deixar o Leniel em evidência. Mas eles estão temendo o quê? Porque quando eles criam essa aura, isso deveria despertar uma interrogação na mente da gente. Eu estou dizendo que o Leniel tem alguma coisa errada? Não. Mas essa defesa nele, essa defesa sistemática em relação a ele, ora. Primeiro, por que no mesmo contexto de luto, a aparência do pai Leniel não é contestada? Porque ele pode estar até triste, e ele teve chances midiáticas de se mostrar triste, a professora não teve, né? E, aliás, quando ela teve a chance, ela já estava padronizada lá pelos advogados do caso, e mesmo assim as lágrimas dela, a aflição dela, a cara de desorientada dela, nada disso foi considerado em seu favor. Então, na mesma situação de luto, por que a boa aparência do Leniel é relevada e a boa aparência da professora Monique sofre maledicências, é julgada de maneira errada, como se ela fosse uma estrategista? Né? Você vai ver, olha, ele pode estar triste como for, mas ele está sempre com a barba bem feitinha, está fazendo comparações. Segundo, se a acusação e o Ministério Público insistem em particularizar aquele momento, né, que nós já vimos que as pirraças, os vômitos, etc., eram constantes na vidinha do menino. Mas eles particularizam aquele momento. Para quê? Para dizer assim, olha, essa mãe recebeu esse menino fazendo vômitos, etc., e não prestou atenção? Uai, o pai também tinha que prestar atenção nisso, não? Por que o pai naquele mesmo dia falou assim, olha, desculpa, hoje ele não vai dormir aí? Enquanto a gente não entendeu o que está acontecendo, eu duvido que a justiça tomaria o menino dele por causa disso. Mas ninguém pensa nisso. Na verdade, vão me maldar por eu estar apontando isso. Mas já pensam logo na mãe. Olha outro contraste que ela apresenta. Mesmo sabendo que o pai e a mãe, então, e até os tios, já sabiam que o menino se comportava de maneira confusa nesse sentido, né, de chorar até fazer vômito, etc., de sentir dores físicas em relação ou à alegria ou à tristeza, aí mesmo sabendo de que era algo usual no menino, o público e até o Ministério Público e a acusação relevam isso. O pai não entendia porque isso já aconteceu outras vezes, ele não tinha como saber. Por que não relevam isso em relação à mãe também? É uma comparação. Não está se falando mal do Leniel, não. Agora, a comparação é inevitável. A mãe está presa por não detectar coisas corriqueiras do menino. E o pai, que também não detectou coisas corriqueiras do menino,
está solto. Mãe e pai procuraram os sinais do corpo do menino. Mãe e pai levaram o menino ao médico, na verdade, mais a mãe, nesse caso, né, de levar ao médico. Mãe e pai levaram o menino à psicóloga. Nada indicava, nada dava aos dois comprovações contundentes de violência. E aí é engraçado que o promotor coloca isso como falsidade ideológica da professora. Não, se a médica falasse para ela assim, olha, isso é luxação, isso é indício de alguma coisa que está acontecendo, ela com certeza iria pegar aquilo como prova. Mas a médica falou que não estava acontecendo nada, e aí ficou o pessoal pensando que era drama do menino. O próprio pai pensava isso, porque ele conhecia como o menino era, e aqui não se está acusando o menino, aqui está se comparando o julgamento da opinião pública em relação ao pai e em relação à mãe, que é isso que a doutora Elisa traz. Ela, não falando mal do Leniel, mas nos fazendo compreender como opinião pública o porquê da gente enxergar certas coisas e preferirmos não enxergar outras. Acusa-se muito a professora Monique de ser gananciosa. Aliás, o promotor colocou como acusação o fato de que ele mudou, né? Colocou lá que o menino, a mãe não prestou atenção no menino porque ela estava tendo objetivos financeiros. Ela via vantagem financeira na relação dela com o Jairo. Por isso que ela preferiu ignorar. Olha que coisa perigosa que esse promotor coloca aí, baseado em uma discussão de casal. Que ela fala assim, ó, se você vai sair com tudo, mas se você não amparar a gente aqui, eu vou foder com a sua vida. Aliás, essa frase dela, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, está corretíssima, porque ela estava pensando no filho dela, sim. O filho dela estava morando ali naquela casa com ela, iria ficar seguro com ela, o machão ia sair, iria fazer inferninho na vida dela, como o pai do menino está fazendo agora depois do menino morto, inferno na vida da mãe, né, da professora. E aí ela fala, eu vou foder com sua vida, por quê? O promotor vai e olha para isso e fala que isso é por objetivo financeiro. Que objetivo financeiro? A mulher estava aflita. Agora, olha a sutileza do negócio, porque a coisa tem charme. Aí o Ministério Público pede uma indenização de R$1,5 milhão, se eu não me engano, é esse valor? Por danos ao Leniel. R$1,5 milhão. Até aí, a gente não vai esperar muita coisa do Ministério Público nesse caso em relação à mulher. Estranho, é muito estranho, que o Leniel ou recebeu ou vai receber esses R$1,5 milhão. Sabe por quê? Primeiro que o processo não foi julgado, não se sabe se a professora Monique de fato é culpada, então ela vai ter que indenizá-lo de quê? Se nem julgada ela foi. Né? Eu imagino que o Ministério Público deve estar deixando isso para depois do julgamento. Mas é ser estranho demais esse pai todo enlutado aceitar esse dinheiro. Não se fala tanto sobre caráter aí? É muito estranho. Eu até entendo que ele deva aceitar isso se ficar comprovadamente saído dos rendimentos do Jairo. Porque o Jairo, é o que tudo indica, matou esse menino ou o empurrou para a morte no altar dos moloques inconscientes da nossa contemporaneidade. Né? Agora, a mãe, o Leniel conhece a professora Monique. Então essas comparações têm de ser feitas. Isso é falar bem, isso é falar mal, isso é comparar a nossa percepção. A sociedade não estranha uma mãe ser vista como alguém gananciosa porque ela falou uma frase numa briga desesperada, e um pai enlutado, mas vai aceitar R$1,5 milhão da mão da mãe que ele sabe que não tem condições. Se isso for assim, isso é para ser questionado. Porque a gente tem que entender que, mesmo não sendo uma situação igual a da professora Monique, as mulheres, mães, vivem sendo ridicularizadas quando elas pedem aquilo que lhes é de direito. Agora, arrancar isso, R$1,5 milhão da professora Monique, eu não sei, tomara muito que isso não passe no Ministério Público, né? Mas a população precisava estranhar. Olha a outra comparação. Enfatiza-se tanto uma pequena ausência da mãe, uma demora dela em voltar do salão, no dia lá do vídeo, daquela coisa toda, que ela demorou porque a babá disse pra ela que estava tudo ok, né? Aí, mas ela demorou, ficou lá 10 horas, não sei o quê. Aí fica enfatizando isso. Mas engraçado, ignora, isso foi o quê? Foi uma demora episódica. Mas ignora-se completamente as várias, não foram nem demoras, ausências, né? O pai saía para trabalhar no começo da semana, voltava só no final. Eu entendo que ele tinha que fazer isso. Mas se fosse uma mãe tendo que fazer isso, ela seria maldada mesmo tendo que fazer isso. Tá entendendo aí? São comparações
não se está falando mal do pai. Se está falando mal, no caso, do público, que domestica e compreende esse pai. E não consegue compreender uma desatenção episódica de uma mãe. Porque o que nós temos que entender é que o pai ele precisou, né, ficar ausente durante os 4 aninhos do menino. E a mãe sempre presente. E que uma vez ou outra, como acontece nas melhores famílias, deve ter havido alguma desatenção sim. Mas a comparação é essa. E a população cai em cima da mãe. Porque a mãe é mulher. Ela inclusive está dialogando com esse imaginário social que ignora, até sem perceber, as confusões inerentes a essas questões de gênero. A cobrança extensiva, intensiva, persistente e injusta em cima das mulheres e uma relevância ou um relevar constante e injusto em relação aos homens, que é um relevar injusto. Às vezes eles precisariam mudar, né? Ou seja, é proibido fazer esses questionamentos? Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.